enorme, coreografia e tantos irmãos aí que têm trabalhado pela obra do Senhor. Deus abençoe a todos vocês que estiveram conosco aqui. Eu quero convidar a todos que têm suas Bíblias para abri-la no Novo Testamento, no Evangelho conforme escreveu Lucas, no capítulo 15. Leremos uma porção da palavra do Senhor, Evangelho conforme escreveu Lucas, capítulo 15, versículo 11 em diante. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer a necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolosas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei bezerro cevado e matai, e comamos e alegremo-nos, porque este teu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Eu tenho aqui diante de mim um texto, uma palavra de Deus para todos nós. Aqueles que já entregaram suas vidas para Jesus Cristo já conhecem bem esse texto. Talvez algumas pessoas se perguntam e vão dizer: por que é que eu estou aqui? Porque eu tenho que assistir esse culto. Jesus já está no meu coração. Eu já o tenho já há algum tempo. Deixa eu lhes dizer algumas coisas aqui a todos que estão ao alcance de nossas vozes nesta noite. Deus, segundo a sua palavra, a Bíblia Sagrada, e qualquer um de nós podemos verificar e conhecer a vontade de Deus que está revelada em sua palavra. A Bíblia Sagrada, este livro que registra toda a vontade de Deus, o desejo de Deus para com todos os homens aqui na terra. A Bíblia diz que Deus, quando fez o homem bom. Deus fez um homem perfeito. Deus fez um homem sem mancha, sem culpa, sem pecado algum. Mas o homem, por sua desobediência, caiu. E a queda trouxe consequências drásticas na vida do homem. O pecado fez com que o homem tivesse agora uma vida torta, uma vida distante de Deus. O pecado tornou o homem agora não mais próximo de Deus, e sim distante de Deus. O pecado fez com que os homens agora viessem a viver uma vida de engano, de soberba, de egoísmo, uma vida de individualismo, uma vida onde os prazeres pessoais, onde os interesses pessoais passaram a estar acima de qualquer outra coisa. E se você me perguntar por que é que eu nasci, por que é que eu existo, por qual razão eu vim a este mundo, eu vou lhe responder: quando Deus fez o homem, Deus não fez o homem por acaso. O homem não é fruto da casualidade. Quando Deus criou o homem, Deus fez todos os homens para o adorar e o glorificar. Deus é Deus, Ele é eterno, Ele é Criador dos céus e da terra, Criador do universo de todas as coisas. Tudo que Deus fez foi para que honrasse e glorificasse o seu nome. Assim nós, seres humanos, fomos feitos pelas mãos de Deus para o adorar e o glorificar.
nós existimos para adorar o nome do Senhor. Quantos reconhecem isso e podem adorá-lo neste momento? Quantos podem abrir a boca em alto e bom som e dar um grado de louvor e adoração a Ele? Se você puder também louvar com as palmas, adore a Ele agora e glorifique a Ele, porque Deus está nos altos céus e Ele olha para cada um de nós. Somos suas criaturas, somos seus filhos, feitura de suas mãos, e nós existimos para glorificar e adorar a Deus. Todos nós somos feitos para adorá-lo, para reconhecer a grandeza de Deus, para sermos seus servos, seus filhos obedientes. Mas a Bíblia diz que o homem, quando ele pecou, ele se distanciou de Deus. Ele decidiu andar não mais segundo a vontade e a direção de Deus. O homem resolveu tomar um rumo, um destino, um caminho que não fosse mais o caminho segundo a direção de Deus. O homem resolveu tomar um caminho por sua própria decisão, andar por si mesmo. E no texto que nós lemos aqui agora, alguns minutos atrás, justamente fala desta história. A história que Jesus conta. Jesus era aquele que queria muitas vezes falar com as pessoas. E ele usava a linguagem humana. Ele usava a linguagem das pessoas. Jesus, quando quis muitas das vezes se fazer entendido pelos homens, ele usou a linguagem do dia a dia. Ele falou daquilo que era algo comum e peculiar a cada homem. E aí Jesus passa a citar uma parábola. Ele disse que um determinado pai, um homem rico, muito rico, esse homem tinha 2 filhos. Esse homem, ele era possuidor de grande riqueza e fazenda. Seus filhos nasceram dentro da realeza, dentro da riqueza. Eles nasceram não para se tornarem pobres ou dependentes de alguma coisa. Eles não nasceram para se tornarem servos, mas serem senhores. Eles nasceram para ter o melhor. E quando eles já estavam grandes, adultos, quando eles tinham poder de decisão pessoal, quando eles já achavam que podiam tomar as suas próprias decisões, disse Jesus que um desses filhos resolveu um dia tomar uma decisão. E a decisão foi em que ele procurou seu pai e disse: pai, eu quero aquilo que é meu direito. Eu quero usar a minha herança, a minha parte que me cabe. E eu quero viver segundo os meus interesses. Eu já me acho de maior. Já acho que eu posso tomar as decisões da minha vida, porque acredito que tenho condições para isso. E o pai, respeitando a liberdade do filho, aquele pai que criou o filho com tanto amor, que criou o filho não para que o filho fosse embora da sua casa. Este pai que criou o filho não para que o filho se afastasse do convívio familiar. O filho agora, por se achar adulto e achar que não precisava mais do convívio diário com seu pai, resolveu tomar a decisão de ir embora e andar por si mesmo. O pai deu a ele então, porque ele tinha liberdade para escolher e decidir as suas próprias decisões. O pai deu a ele a sua herança. E disse Jesus que esse moço foi embora. E ele não foi morar perto do pai. Ele não foi viver perto do seu pai. Mas ele foi para uma terra longínqua. Ele foi morar longe. Ele procurou se afastar do pai e ir para bem longe, para um lugar onde talvez o seu pai não tivesse acesso a ele, para um lugar onde o seu pai não pudesse o avistar e conhecer o que ele fazia. Ele pegou toda a sua riqueza. Aquele moço pegou tudo que possuía, tudo que estava em suas mãos, todas as suas posses. Porque primeiro, ele tinha posse. Segundo, ele tinha liberdade para usar o que ele tinha. E ele usou. Ele gastou tudo. Mas ele não gastou para o seu próprio bem. Ele não gastou no que ele tinha para a sua própria saúde e o seu bem-estar. Ele não construiu uma família. Tudo que ele tinha,
a sabedoria, a inteligência, aliado com a sua riqueza, ele usou para os seus prazeres pessoais. Ele usou para apenas deleites momentâneos da vida. E aí você pode deduzir que aquele homem fez de tudo o que um homem em sua liberdade e em sua sã consciência, na sua plena saúde, ele pode fazer. O que é que um homem pode fazer quando ele tem saúde? Você poderia dar muitas respostas. O que é que um homem poderia fazer quando ele tem dinheiro? Quando ele tem liberdade para ir e vir? Quando ele pode ir a qualquer lugar? Muitas coisas o homem pode fazer, porque ele tem liberdade. Disse Jesus que aquele moço ele gastou tudo, mas ele não investiu para o seu próprio futuro. Ele não gastou para construir uma família. Ele não gastou a sua riqueza para edificar uma casa. Ele não guardou o seu dinheiro em um banco para ter um bom depósito. Mas ele pegou tudo e gastou nas coisas momentâneas. E um determinado dia, talvez aquele moço procurou uma das suas riquezas e não tinha mais nada. Ele estava literalmente pobre, na lona, sem nada, sem ninguém. E por ele perder toda a sua riqueza, ter gasto tudo, ele agora se torna um homem pobre. Ele se torna agora uma pessoa necessitada. Aquele jovem que nasceu na realeza, nasceu na casa de um príncipe, nasceu na casa de um senhor. Ele agora se torna um homem simples, pobre. Ele que tinha um nome perdeu o nome. Ele que tinha um anel e não tem mais. Ele agora se torna um necessitado. E ele vai em busca dos aparentes amigos, daqueles que outrora lhe oferecera alguma coisa para lhe proporcionar alguns momentos de alegria e prazer. E para sua tristeza e decepção, talvez todos aqueles que em alguns momentos compartilharam algumas alegrias, para sua tristeza e decepção, talvez alguns amigos que dividiram alguns copos com ele, que festejaram e se alegraram em alguns dados momentos. Esses amigos viraram as costas para ele e o deixou. Nenhum daqueles amigos que em alguns momentos temporários da vida o socorreu esteve mais com ele. O que aconteceu? Ele se viu só. Ele se viu sem amigos, sem dinheiro, sem nome, sem honra, sem riqueza, sem nada, sem prestígio. E o pior de tudo, ele agora se autoconsiderava como mendigo. Ele se autoconsiderava como uma pessoa desprovida de tudo, de todas as coisas, como não tendo mais referência de família, não tinha referência de amigos. Até mesmo a sua pátria estava longe, porque ele foi para uma terra longínqua. Com certeza ele não tinha nem dinheiro para fazer uma viagem e voltar até a casa do seu pai. Então ele procura se alimentar do mesmo alimento que se davam para os porcos. E nem assim ele pôde se alimentar daqueles alimentos. Quando aquele moço procura se alimentar do mesmo alimento que se dava aos porcos, ele estava se igualando com os porcos. Ele estava se igualando como um ser humano, como uma pessoa que havia perdido a dignidade humana, que havia perdido toda a sua razão em si mesmo. Até que um dia, disse Jesus, que aquele moço então caiu em sã consciência, porque ele se lembrou da casa de seu pai. Ele se lembrou de como era a casa do seu pai. E ele se lembrou que lá na casa do pai dele, ele era muito bem tratado, porque ele era um filho. E muito mais do que isso, ele também se lembrou que na casa de seu pai, até mesmo os empregados de seu pai eram muito bem tratados pelo pai, ao ponto dele desejar então a ser considerado como era um dos empregados de seu pai. Ele colocou um firme propósito no coração e disse: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai novamente, e direi a meu pai: Pai, pequei contra os céus e pequei contra ti. Não lhe peço mais o direito de ser chamado filho, mas lhe peço que apenas me considere como um dos empregados de sua casa.
Eu quero dizer a todos vocês nesta noite que estão ao alcance de nossa voz. Quando Jesus citou esta parábola, Jesus estava falando de uma realidade humana, onde todos nós, seres humanos, estamos inseridos nela. Deus pode ser considerado, Ele pode ser comparado como o pai desses dois moços. Esse moço que pediu a herança ao pai e decidiu ir andar e morar sozinho, nós nos igualamos a ele. Nós fazemos parte da história desse moço, desse filho. Por quê? Porque quando o homem anda por si mesmo, quando o homem anda sem a direção de Deus, quando o homem anda por suas próprias decisões e razões, quando ele decide gastar a sua saúde, gastar o seu dinheiro, quando o homem decide gastar o seu tempo, gastar a sua mente, o seu conhecimento para coisas que estão distantes da casa do Pai, quando ele decide gastar a sua vida distante de Deus, ele se iguala a esse moço. E assim como esse moço perdeu tudo, porque nesta vida todas as coisas são passageiras, e tudo foi passageiro para ele. Ele se viu numa situação que ele perdeu tudo e não tinha mais nada. É assim que o pecado faz nas nossas vidas. Nós perdemos tudo quando nós não sabemos usar o nosso dinheiro, quando nós não sabemos administrar o nosso tempo, quando nós não cuidamos do nosso corpo e usamos para aquilo pelo qual Deus o fez ser. Quando nós não usamos a nossa sabedoria, quando nós não usamos as nossas faculdades mentais, quando nós não investimos o nosso tempo, a nossa saúde, o nosso dinheiro para termos uma família e edificarmos a nossa vida, quando nós esquecemos de Deus, quando nós procuramos viver a nossa vida distante da casa de Deus, distante da presença de Deus, nós nos parecemos, nós nos tornamos como esse filho. E a Bíblia indica, nos dá um nome popular para esse moço, chamando de filho pródigo, ou seja, aquele que um dia teve a realeza e se perdeu. Mas aquele moço também, ele deixou uma lição preciosa, pelo qual todos nós podemos aprender. Porque no momento da sua tristeza, quando aquele moço estava sem amigos, quando ele estava sem parentes, quando ele estava com o pai numa terra distante, longe, sem dinheiro, sem nada, sem ninguém, ele tomou uma decisão, ele tomou uma atitude. O seu pai continuou no mesmo lugar onde ele estava sempre e de onde ele nunca saiu da sua própria casa. Mas aquele moço tomou uma decisão. Jesus disse que aquele moço disse assim: levantar-me-ei e irei ter novamente com o meu pai. O que é que nós aprendemos nessa lição? Que a decisão é nossa. Porque quando Deus nos fez, Deus dotou a cada homem do chamado livre-arbítrio. É o direito do homem livremente pensar e tomar as suas decisões. O homem é responsável pelos seus atos. O homem pode fazer o que bem quiser, porque ele tem liberdade de ação e de expressão e de pensamento. Mas nós não podemos nos esquecer que a nossa liberdade, muitas das vezes, ela mesma nos trai. Quando nós mesmos pensamos que a nossa liberdade vai nos ajudar, ela pode ser o nosso maior inimigo, porque a nossa liberdade pode nos levar para distante de Deus. E assim como aconteceu com aquele moço que perdeu tudo, mas ele tomou uma decisão e disse: eu me levantarei dessa situação e eu irei ao encontro do meu pai. E quando eu chegar lá, eu vou pedir o perdão ao meu pai e vou pedir que ele me aceite novamente. Quando Jesus citou esta parábola, Jesus estava dizendo o seguinte: que Deus é esse pai que não manda nenhum dos seus filhos embora, mas que quando o filho vai embora, ele fica de braços abertos esperando esse filho voltar. E quando um dos seus filhos vão,
A decisão tem que ser agora desse filho que foi embora. Cabe a esse filho tomar a decisão, uma atitude de se levantar e voltar à casa do Pai. E o que é que nós estamos fazendo aqui nesta noite? Nós estamos pregando a palavra de Deus. Nós citamos aqui um texto que está na palavra do Senhor, escrita pelo apóstolo Lucas, dizendo as palavras de Jesus, que aquele moço tomou uma decisão, a decisão de voltar à casa do Pai. E esta lição deve ser repetida por cada um de nós. Devemos voltar do nosso eu, voltar do nosso ego, voltar das nossas decisões tomadas de forma errada. Não importa o que você tenha feito, não importa qual seja o que você pensa, as suas decisões, atitudes, o que você tem feito no dia a dia. O importante é tomar uma decisão, como aquele moço tomou. Ele disse: levantar-me-ei e irei ter novamente com meu Pai. Ele tomou uma decisão, a decisão de não continuar a viver a mesma vida, a decisão de não continuar a mais ser a mesma pessoa. Eu quero dizer nesta noite aqui, aqueles que estão ao alcance de minha voz, talvez você hoje tenha uma grande oportunidade, a oportunidade de não continuar mais a viver a mesma vida, porque só Deus pode mudar o coração do homem, só Deus pode transformar o homem e lhe dar uma nova vida, uma vida de transformação, porque somente o Evangelho pode mudar a vida de uma pessoa. Somente o Evangelho de Jesus Cristo pode transformar a vida de um homem. Somente Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Ele mesmo disse: eu sou o pão que desceu do céu. O próprio Jesus disse: eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse que ele era o único caminho para o homem se reencontrar com Deus. Jesus Cristo é o único caminho, é a única porta. Se Jesus é o único caminho, não há outro lugar pelo qual nós podemos andar, não há outra estrada. Se Jesus é a vida, não se pode ter vida longe de Jesus, não se pode existir fora de Jesus Cristo. Se Jesus é a verdade, se Ele é a única verdade, não há como se conhecer Deus e a vida eterna, a não ser que se passe pelo próprio Jesus Cristo. Você hoje tem uma grande oportunidade. Você tem hoje essa grande oportunidade, a oportunidade de fazer como aquele moço fez. Ele decidiu voltar à casa do seu Pai. Assim nós estamos, a humanidade, distanciadas de Deus o Pai. Mas quando nós nos arrependemos no nosso coração, quando nós confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossa vida, nós obtemos o perdão de Deus. E Deus nos restaura como seus filhos, escreve o nosso nome no seu livro e nos faz sermos uma nova pessoa. A Bíblia diz que quando Deus perdoa o pecado de alguém, Deus apaga esse pecado, Deus apaga o passado e Deus traz uma nova história, uma nova vida. Aquele moço tomou uma decisão, a decisão de voltar à casa do Pai, e ele voltou à casa do seu Pai. Ele voltou da terra distante que ele estava. Não importava para ele se ele teria que caminhar um dia, 2 ou 3 ou mais. Ele voltou. E sabe o que aconteceu? Quando ele voltou para a casa do seu pai, ele não precisou bater na porta da casa do seu pai. Porque quando ele estava se aproximando da casa do seu pai já o estava esperando de longe. O seu pai já estava de braços abertos, aguardando aquele moço chegar. Assim Deus está da mesma forma hoje. O Pai, Deus, está de braços abertos, de braços estendidos, aguardando com que todos aqueles filhos que foram embora, com que todos aqueles filhos que se afastaram do convívio dele, volte. E quando cada filho voltar, e reencontrar-se-á com Deus, e receberá Deus novamente. Eu quero perguntar nesta noite, se há alguém aqui que se encontra numa situação parecida com que esta que eu falei, alguém que tem levado uma vida, e essa vida tem sido uma vida pesarosa,
onde você se sente pesado pelo pecado e quer entregar a vida a Jesus Cristo nesta noite, eu te convido a você vir aqui à frente, para você receber Jesus como Senhor e Salvador. Aqui já tem um moço que tem confessado a Jesus Cristo. A mais alguém, eu lhe convido a você vir aqui. A Bíblia diz que Deus perdoa os nossos pecados, mas Ele perdoa quando nós nos humilhamos e confessamos. Há uma grande ilusão que muitos homens praticam, é dizer: não quero tomar essa decisão agora, eu vou tomar essa decisão amanhã, eu tenho alguns negócios na vida para resolver e depois eu tomarei essa decisão. A Bíblia diz que o que nos pertence ao dia de hoje, nenhum de nós garante que estaremos aqui amanhã, nenhum de nós temos certeza do futuro, nenhum de nós temos garantias que nós viveremos mais 1, 2 ou 3 dias. E eu quero lhes dizer uma coisa: não sou eu que digo isso, mas é a palavra de Deus quem diz. É a Bíblia Sagrada que diz que quando o homem morrer, este mesmo homem seguirá ao juízo. Não há nenhuma outra situação que esteja prevista para o homem fazer ou viver fora disso. É a Bíblia que diz que quando se morre, se segue a juízo. A Bíblia nos diz pelas palavras do próprio Jesus. Jesus disse que havia 2 homens, um era chamado Rico e o outro era o Lázaro. Esses 2 homens morreram. Lázaro era o homem que servia a Deus em vida, e o rico resolveu não servir a Deus. Quando Lázaro morreu, ele foi para o seio de Abraão, aquilo que nós chamamos de paraíso. E quando o rico morreu, ele foi para o inferno, para o céu. E aquele rico então clamou, dizendo para o pai Abraão: Pai Abraão, me dê a oportunidade de sair desse lugar. Peça a Lázaro para que molhe seu dedo na água e refresque minha língua, porque estou em atormento nessas chamas. O pai Abraão, que representa o próprio Deus, disse para ele: isso não é possível, porque entre você e nós existe um abismo intransponível, onde quem está aqui no seio de Abraão não pode ir aí, e quem está aí nestas chamas não pode passar para o seio de Abraão. Ele então diz assim: Pai Abraão, então pelo menos mande um dos teus, mande Elias, mande Moisés de lá da terra, e diga para os teus irmãos não vir para o lugar onde eu estou. Pai Abraão disse para ele também: não, porque lá já está os profetas da minha palavra, e eles não são aqueles que estão lá. Quando Jesus disse esta parábola, Jesus estava querendo dizer o seguinte: que aqueles que morrerem salvos, aqueles que confessarem a Deus nesta vida, quando morrerem irão para o paraíso, mas aqueles que o negarem nesta vida, que não receberem como Senhor e Salvador, eles irão para a morte, para o inferno. É a Bíblia quem diz isso. Isso não é uma história inventada por ninguém na história do cristianismo. É as Sagradas Escrituras que dizem, que afirmam estas palavras, baseadas e escritas, ditas pelo próprio Jesus Cristo. Significa dizer que somente nesta vida podemos mudar o nosso destino, pois as nossas decisões decidem o nosso futuro. As nossas decisões aqui nesta vida decidem o lugar onde nós estaremos na eternidade. Se você decidir Jesus Cristo nesta vida, quando você morrer, você estará com Cristo. Se você não decidir receber Jesus nesta vida, diz a Bíblia Sagrada que depois desta vida você não terá esta oportunidade. E como nenhum de nós temos a certeza do amanhã, como nenhum de nós temos garantia de até quando viveremos, a Bíblia mesmo diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso
coração. Eu vou terminar esta palavra e pergunto mais uma vez: